Olá, tudo bem? Prazer estar com você aqui mais uma vez no nosso Atualidades, falando sobre as coisas que acontecem em Taubaté, falando sobre as coisas que acontecem em São Paulo, no Brasil e em todo o mundo, por que não também? Mas hoje eu queria tratar aqui, e não quero tomar muito seu tempo, porque sei que o seu tempo ele é precioso, de um assunto aqui da nossa cidade de Taubaté, aqui do Vale do Paraíba. Meus amigos, eu fui resgatar uma notícia antiga aqui do jornal Vale, que diz que a Vara da Fazenda Pública de Taubaté julgou improcedente uma ação movida no Ministério Público que visava impedir que a Câmara pagasse a seus procuradores o salário superior ao teto municipal, que é representado pelo vencimento do prefeito da cidade. Na época aqui, da notícia do jornal O Vale, do dia 25/7/2021, ou a notícia do dia 5/6/2019, atualizada no dia 25/7/2021, a Vara da Fazenda, então, julgou improcedente essa definição com relação a que o Ministério Público pedia. A questão é a seguinte: a ação havia sido protocolada em julho de 2017, depois que houve a revelação, através do jornal O Vale, aqui em Taubaté, a Gazeta de Taubaté, que o procurador-chefe da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, Guilherme Riquem, havia passado a receber um super salário que chegou a R$ 26.396,30. Na época, a reportagem mostrou que a mudança no salário do procurador, que antes recebia R$ 15.426, foi baseada em uma informação incorreta, a de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, teria decidido que o teto dos procuradores municipais e o salário dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e não o do prefeito, o teto dos procuradores municipais seria o salário dos desembargadores do estado de São Paulo, e não o salário do prefeito municipal. Assim, ficou definido que o procurador da Câmara Municipal da cidade de Taubaté pudesse receber esse piso. No final de fevereiro de 2019, porém, o STF concluiu o julgamento e passou a entender que o salário dos procuradores municipais tem como teto o vencimento dos desembargadores. No caso de São Paulo, seria R$ 35.462,22. Muito bem. No último dia 31 do ano passado, do ano passado, o juiz Luiz Henrique Lorey julgou improcedente a ação do Ministério Público, permitindo que o procurador da Câmara de Taubaté pudesse receber aí R$ 28.013. Já o outro procurador, Heitor Camargo Barbosa, teria salário de R$ 19.149. O que me chama a atenção nisso tudo aqui é uma nova decisão do STF, e isso causa uma complicação jurídica incrível, mas uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive o relator é o ministro Alexandre de Moraes, de que numa ação direta de inconstitucionalidade foi definido que o procurador-geral lá de Pernambuco, por exemplo, não pode receber. Então, se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decide que um procurador não pode receber o salário do desembargador, claramente isso vale também para todas as categorias. Então, o servidor público, o procurador da Câmara Municipal é um servidor público também. Então, ele tem que estar diretamente ligado às regras que são colocadas em prática nesse sentido. Então, essa definição diz o seguinte: é inconstitucional definição do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal fixar subsídio de desembargador como teto de servidores públicos municipais. Então está definido isso. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional
a inconstitucionalidade da norma da Constituição do Estado de Pernambuco que fixava o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco como teto remuneratório para os servidores municipais. Por maioria de votos, o colegiado definiu que o teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, exceto aos vereadores, é o subsídio do prefeito. A decisão foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade, julgada no plenário virtual, na qual foi relator o ministro Alexandre de Moraes. Então a ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e definida dessa forma pelo Supremo Tribunal Federal. Então, para mim, na minha opinião, isso acaba com a polêmica envolvendo o super salário do Procurador-Geral da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, o senhor Guilherme Riquem. Ele não tem direito a receber o super salário de um desembargador do estado de São Paulo. Primeiro porque ele não é desembargador. Segundo, ele é procurador de um órgão público. Então ele é servidor público. E está dizendo aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, nessa ADI, que teve como relator o ministro Alexandre de Moraes, que afastou essa interpretação. Segundo ele, a norma constitucional que confere aos estados poder para fixar o teto aplicável a servidores, que é o artigo 37, parágrafo 12, não permite que essa regulamentação inove no tratamento do teto dos servidores municipais, para os quais o inciso do mesmo artigo estabelece como teto único o subsídio do prefeito da cidade. Então, essa definição dá clara evidência de que o teto do salário do servidor, o teto do salário do procurador-geral da Câmara Municipal da cidade de Taubaté é o salário do prefeito da cidade. E não só Taubaté. Isso abre jurisprudência para todas as câmaras municipais, para todos os servidores que ganham salários acima daquilo que determina a Constituição Federal do Brasil. Grande abraço, obrigado pela sua atenção. Amanhã nós estaremos de volta aqui em Atualidades.